Então vamos lá, vamos dar sequência aqui e vamos começar abrindo o nosso arquivo, né, da planta 2D. Nós vamos pegar essa planta 2D e trabalhar com os recursos aqui dentro do CAD para converter ela em uma planta 3D. Essa planta ela foi criada no curso de AutoCAD 2D. Vou estar mandando para vocês dentro da pasta de arquivos, vai estar escrito aí planta 2D. Nós fizemos duas, né? Pode pegar qualquer uma das duas, caso você tenha feito o curso, e abrir ela aqui. Aqui embaixo eu vou clicar em modelo, porque ela tem aqui duas folhas de impressão que nós fizemos para o modelo 2D, né? E temos aqui a opção de modelo. Na verdade nós fizemos, mas eu coloquei somente em paisagem, porque ela era uma... Era não, né? Ela é uma planta que está horizontal, então ficaria melhor no modelo paisagem. Tudo isso eu expliquei e detalhei ali, né, dentro desse módulo. Vamos fazer o seguinte, a primeira coisa aqui vai ser retirar aquilo que não é tão útil, né? Uma outra coisa é que eu alterei as cores da cota para ficar melhor em uma folha, um plano branco, no momento da impressão. Aqui, como eu vou precisar às vezes de visualizar um tamanho ou alguma informação aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar essa cor das cotas, clicando aqui acima, para que ela fique, por exemplo, amarela ou uma outra cor mais visível aqui, ó. E assim, então, nós temos uma facilidade maior aqui, né, para poder visualizar as áreas. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui e vou, por enquanto, bloquear a visualização. Aqui nós temos a opção de ativar ou desativar a camada, né, congelar ou descongelar. Se eu marco essa opção aqui, por exemplo, de congelar ou descongelar, ele não vai deixar porque ela é a camada atual. Vamos fazer aqui com os textos, que não é a camada atual, por exemplo, ó, congelar ou descongelar, todas as camadas da viewport. Então, todos os textos que eu tiver aqui, ele tira fora, né? A mesma coisa eu poderia fazer com qualquer outra camada que eu tenha aqui. Eu vou trocar, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, a camada de portas e janelas. Vou deixar ela selecionada e agora eu vou congelar essa camada de cotas, clicando nessa opção. Percebam que ele remove todos os objetos que eu tenho ali dentro, ó. Então ele não permite com que eu visualize esses objetos. Poderia fazer a mesma coisa com os blocos. Vou deixar então ambas congeladas aqui. E vou fazer o seguinte, vou selecionar toda essa minha planta. Vou utilizar aqui o recurso de cópia. Eu estou trabalhando por enquanto no modelo desenho e anotação, que é para plano 2D, né? É o melhor para plano 2D. Assim, nessa aula, quando nós concluirmos essa etapa de preparação, aí eu vou alterar aqui para um plano 3D. Vamos selecionar aqui então em desenho e anotação, na parte de desenho, uma opção que chama copiar. Vamos clicar aqui, ó, para que ele possa permitir, né, com que eu copie. Clica aqui, por exemplo, no centro e arrasta o mouse até o lado direito aqui. Perfeito. Vou pressionar S porque ele já fez a cópia. Agora eu vou voltar em camadas e vou descongelar os blocos e as cotas. Percebam que quando eu fiz a cópia com elas congeladas, ele não trouxe para esse objeto. Então eu posso desbloquear. Desse lado eu continuo visualizando as cotas, né, e todos os outros objetos. E desse lado direito eu tenho somente a parte estrutural. Vamos lá. Ainda no plano 2D, nós precisamos fazer o seguinte. Geralmente, quando você pega uma planta 2D, ela vem com as paredes aqui, ó, em linhas ou polilinhas, né, que não estejam 100% unidas. Ó. Percebam aqui que eu vou ter várias linhas separadas, independentes. Isso não é legal para que você faça uma extrusão ou para que você aplique um plano 3D aqui nos objetos. Você teria muito trabalho. Então, nós podemos aqui, ainda na guia de desenho, pegar uma ferramenta que chama limite. Limite, ele verifica uma área fechada. O que é uma área fechada? Uma área fechada podem ser quatro linhas ou outros tipos de objeto que não tenham saída, tá joia? Então aqui os muros, eles têm que ser fechados. Se eu tiver uma abertura aqui, já não vai dar certo. E não pode ter. Então na planta 2D você tem que corrigir isso aí e não deixar nenhuma abertura. Eu falo sobre essas informações no curso, né, de plantas com CAD 2D. Inclusive, passo algumas informações que são necessárias na hora da construção para que o projetista, quando for projetar isso em 3D, não tenha problemas aí. Vou deixar aqui então a detecção de ilha, que é justamente essa área, né, fechada. E o tipo de objeto aqui nós temos região ou polilinha. Vou deixar em polilinha mesmo e vou dar OK. Aqui basta você posicionar o mouse entre duas linhas e dar um clique. E aí ele verifica toda aquela região fechada e seleciona agrupando em uma só. Vou fazer a mesma coisa. Não pode ser em cima da linha. Tem que ser entre as linhas e elas precisam estar fechadas. Todas essas aqui, ó.
os muros menores também, que são de ponto 15, e os outros que são de ponto 30. Tudo está de acordo com a nossa cota. Então, entre as linhas e não em cima das linhas. Se ela tiver uma abertura, já não será possível utilizar o recurso aqui do limite. Tendo feito isso, pode pressionar ESC, ó, e aí você vai ver, aliás, perdão, pode pressionar Enter para confirmar, né, e aí você vai verificar que as linhas já ficaram todas agrupadas.